Porque a partir do momento que você fala para as pessoas que você tá dando aula e que você tá ensinando alguma coisa, as pessoas falam assim, pô, se ela tá ensinando é porque ela sabe, né? É porque ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá falando, ela tem um know-how de conhecimento para ser transmitido. E isso foi para mim, como é que eu posso descrever? Porque não tem palavras, sabe? Foi uma coisa que eu não imaginava. Eu venho de família de professores e eu falava assim, eu nunca vou dar aula na minha vida. Olá, meu nome é Cristiane Cita. Eu tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para você, de como a minha carreira começou, de como tudo começou. Então vamos lá. Desde muito criança, desde muito pequena, eu sempre gostei de mexer com maquiagem, com esmaltes, né? Inclusive, a minha mãe conta que eu tinha uma alergia muito grande de maquiagem e que quando eu usava as maquiagens de criança eu ficava com a cara inchada daquele tamanho e eu mexia escondido, né? Achando que ninguém ia perceber que eu tava brincando ou que eu tava mexendo com maquiagem. E sempre mexi nas coisas dela, era aquela guerra em casa. Enquanto todas as minhas amigas brincavam de casinha, de escolinha, de coisas que criança normalmente brincam, né? Eu, na realidade, brincava de salão de beleza. As bonecas as bonecas, para mim, elas eram para pentear, para cortar, para brincar de tingir com papel crepom, para fazer maquiagem. Inclusive, eu nunca vou esquecer, teve uma época que teve uma bonequinha que chamava Magic Face. Era uma bonequinha que a gente passava gelo e a maquiagem aparecia. Nossa, e ela tinha um cabelão. Vivia com aquela boneca para cima e para baixo. Então, assim, uma dica para os papais, né, para as mamães, que sempre observem o seu filho quando criança nas brincadeiras, porque muitas vezes nessas brincadeiras de infância, principalmente primeira e segunda infância, eles revelam muito do dom que vem, né, com o passar do tempo. Na adolescência, eu já comecei a aprender mesmo a fazer as coisas, né? Eu comecei a fazer as sobrancelhas das minhas amigas, eu comecei a fazer unha das amigas também, porque era o que eu gostava de fazer, então as minhas amigas iam lá para casa, deixa eu te arrumar, deixa... Então, assim, isso durante a adolescência. E foi nesse período que eu comecei a aprender a trabalhar com sobrancelha. Naquela época a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, YouTube, Instagram, que tem um monte de formas da gente aprender. E eu aprendi a fazer sobrancelha, por incrível que pareça, por revistas, né? Tutoriais, tinha Capricho, Nova, Cláudia, e quando tinha algum tutorial de sobrancelhas, eu lia, eu guardava. Eu vou mostrar para vocês, eu me mudei há pouco tempo, eu achei essa pasta com alguns recortes e eu vou fazer um vídeo só para mostrar para vocês que como foi que eu aprendi a fazer sobrancelha, isso quando eu devia ter meus 13, 14 anos. Eu aprendi de forma sozinha, então eu sou autodidata, e no decorrer da minha história vocês vão descobrir que houve a necessidade de uma profissionalização, tá? Então, assim, a partir desse momento que eu comecei a trabalhar e buscar o conhecimento, né? Eu fazia das minhas amigas, no colegial, eu fazia, aí comecei a fazer das mães, das amigas também, e cobrava baratinho, né? Eu já aprendia, todo aniversário, todo mundo falava, traz uma pinça para vir arrumar minha sobrancelha. Em vez de eu ficar curtindo a festa, eu ficava no quarto com o pessoal fazendo a sobrancelha. Que quando a gente faz o que a gente gosta, né, a gente não liga, né, se tá numa festa e você sair do meio da festa para ir ficar no quarto fazendo sobrancelha e batendo papo com o pessoal, porque para mim aquilo ali era prazer, não era trabalho, né, e no final eu ainda saía da festa com um dinheirinho na mão, então aí melhor ainda. E aí, com o tempo, eu fui, né, as pessoas começaram a me procurar, as amigas indicavam para as outras amigas, e eu sempre tive esse sonho, né, de trabalhar com a área de estética. Só que o que aconteceu? Quando chegou na época, né, de escolher uma profissão, que a gente termina o colegial e vai o quê? Fazer o quê? Escolher uma profissão.
eu queria fazer algo voltado para estética. Só que na época não tinha faculdade voltada em estética, hoje a gente tem, né? A gente tem várias faculdades, tem faculdade para esteticista, tem faculdade para cabeleireiro, tem faculdade ainda para micropigmentação, não tem, mas olha, não é uma coisa que vai demorar para aparecer, não. Mas hoje tem, né? E na época não existia. Tá? E aí o que aconteceu? A minha família é uma família tradicional, daquelas que acham que é importante a pessoa ter continuidade nos estudos e ter um nível superior. E eles não me apoiaram principalmente nessa fase, né, onde a gente tem 17, 18 anos, ainda não é dono da própria vida, porque são os pais que bancam, os pais que sustentam, então eles não me apoiaram em ir para a área de estética, eles exigiram que eu escolhesse uma faculdade. E aí eu, dentro de todas as áreas, né, perdida, porque é a mesma coisa, a vida inteira você tá certa de que você vai ser aquilo, e de repente você tem que ver uma outra coisa, porque aquilo naquele momento eu não podia fazer. Então o que aconteceu? Eu acabei optando por fazer uma faculdade de fisioterapia, então eu sou fisioterapeuta também de formação, um profissional da área da saúde, porque na época a única faculdade que me possibilitaria trabalhar com estética eram duas, né? Não era uma só, eram duas faculdades. A primeira era a fisioterapia, na área de dermatofuncional, e a segunda era a medicina, né? Que era o sonho do meu pai. Mas eu falei, não, medicina são 6 anos, depois especialização, depois eu não quero estudar tudo isso, eu quero trabalhar com o que eu gosto, que é estética. E a fisioterapia me possibilitava isso em menos tempo, né? Na época que eu entrei na faculdade, eram 4 anos, durante o curso aumentou para 5, então mais um pouquinho eu tinha feito medicina, né? E aí veio a minha primeira surpresa. A última coisa que eu fui aprender na faculdade de fisioterapia foi a parte de estética, né? Você aprende um corpo humano inteiro para no último ano ter a aula de estética que eu tanto esperava. E aí, o que acabou acontecendo? Eu me formei e fui trabalhar na área de estética, que era a área que eu queria. Quando a gente sai da faculdade, a gente passa de ser estudante para um profissional que está assim, iniciando no mercado de trabalho, né? Muitas vezes eu até brinco com o pessoal, eu falo que a gente deixa a profissão de estudante e passa a ser desempregado, porque para muitas pessoas não é fácil se inserir no mercado de trabalho. Eu, graças a Deus, não tive essa dificuldade e eu comecei, o meu início de profissão foi dentro de um salão de beleza. Então, assim, imagina, para mim, que era apaixonada e meu sonho era trabalhar com maquiagem, com cabelo, com sobrancelha, que era o que eu já fazia, né? Inclusive, durante a faculdade, eu me mantive, né, como uma renda extra, fazendo sobrancelhas, fazendo maquiagem, penteado e unha para as amigas, né? Porque assim, eu falava que fazia, o pessoal gostava, experimentava, gostava, eu cobrava mais barato do que as manicures profissionais, né? Porque para mim não era uma profissão. Eu até tentei durante a faculdade trabalhar e estudar, mas por ser uma profissão e uma faculdade da área da saúde, o curso era período integral, então eu não conseguia conciliar muitas vezes os horários de aula, porque tinha dia que eu estudava à tarde, tinha dia que eu estudava de manhã, então assim, eu não conseguia ter uma rotina. E o que me possibilitou? O trabalho na área, né, de estética com unha, maquiagem e sobrancelha me possibilitava ter a flexibilidade de horário, né? Então eu podia fazer o meu horário, até porque as minhas clientes, que eram as minhas amigas, tinham a mesma dificuldade de horário, então acabou conciliando, né? E durante a faculdade eu me mantive, eu tinha uma renda extra, meus pais me bancavam em tudo, só que a gente, mulher ainda principalmente, sempre quer um dinheirinho a mais para ir comprar uma roupa, para comer alguma coisa, sair com os amigos, sair um pouquinho daquele aperto que era o que eles me mandavam, que eu tinha que passar o mês com aquilo. Então eu fazia os meus extras dessa forma para conseguir um dinheiro a mais. E fora da faculdade, né, como eu tava falando, que eu fui parar dentro de um salão. Então assim, eu realizei meu sonho, eu tava dentro de um salão trabalhando com a parte de estética, né?
e trabalhando com a parte de estética, só que olha só a situação. Eu era auxiliar de uma outra profissional, né? Eu tinha todo um conhecimento, né? Porque eu fui estudar, eu me especializei em estética e eu tinha um conhecimento, mas mesmo assim eu não consegui o trabalho como fisioterapeuta. Eu era uma assistente de uma esteticista lá. Falei, bom, eu vou pegar, né? Melhor eu trabalhar como assistente e pegando experiência e depois eu monto um espaço para mim. Isso não demorou a acontecer. 5 meses depois eu estava com o meu espaço montado dentro da clínica do meu, que hoje é meu marido. Na época era meu noivo. E ele tinha uma clínica de fisioterapia, ele também é fisioterapeuta, e eu montei um consultório de estética na clínica dele. Porém, eu comecei a me frustrar. Por quê? Porque a gente cria durante a faculdade, durante o curso, expectativas de retorno de reconhecimento, retorno financeiro, e aquilo, o ser humano é imediatista, né? E eu queria ter esse reconhecimento, eu queria ter esse monte de clientes, eu queria. E aquilo é um processo lento, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E aí aquilo começou a me frustrar. Eu já não estava mais dentro do ambiente que eu gostava, que era um salão de beleza. Eu já estava voltada mais para um consultório dentro de uma clínica. As pessoas com quem eu tinha contato eram as minhas clientes, né? Na época a gente chamava de paciente, então muitas vezes vocês vão me ver falando paciente, cliente, é a mesma coisa, mas eram as minhas clientes. E o que acabava acontecendo? Quando eu não estava com as minhas clientes, eu descia, eu via o pessoal em atendimento, né? É um mundo diferente. E aquilo ali começou a me consumir, porque eu não estava do jeito que eu queria, daquilo que eu tinha almejado para minha vida, né? Eu não estava realizando o meu sonho. E nessa época, na minha cidade, começou a divulgação de uma escola. Na época, eles divulgavam muito o curso de podologia. E como eu fiz unha, né, durante muito tempo, associando sempre o serviço unha e sobrancelha, eu falei, eu vou fazer o curso de podologia. Quando eu cheguei na escola, para minha surpresa, era uma escola uma escola profissionalizante em imagem pessoal. O que isso quer dizer? Que era uma escola que ela abordava todas as áreas da estética. Então, tinha podologia, tinha cabeleireiro, tinha esteticista, né? E tinha curso de maquiagem. Aí eu falei, gente, eu vou fazer meu curso de cabeleireiro. Nessa época eu já estava casada, né? Então eu já era dona de mim. E quando eu comuniquei à família, para minha surpresa, eu tive um apoio, principalmente da minha mãe e da minha sogra, que me ajudaram muito nesse primeiro momento. E meu marido, claro, né? Ele sempre esteve do meu lado. Mas assim, ainda assim a minha mãe falava assim, eu vou te apoiar porque eu prometi para você. Porque a minha mãe falou assim, filha, faça uma faculdade. E depois, se você não quiser mais fazer essa faculdade, eu vou te apoiar naquilo que você decidir. Então, eu fiz. E ela cumpriu com a parte dela de estar do meu lado quando eu decidi mudar. E não é fácil, gente. Para a família, para as pessoas entenderem, você deixar de ser um profissional da área da saúde, que é uma profissão, vamos dizer assim, que você tem um status, né, para ser uma cabeleireira. Que até muitos, agora não mais, mas até pouco tempo atrás, a profissão de cabeleireira, a profissão da área de estética em si, era vista como a profissão de quem não deu certo. Olha, eu não consegui fazer uma faculdade, eu virei uma cabeleireira, eu não consegui fazer um curso de pós-graduação, sabe? Então, assim, era a profissão de quem não tinha opções, né? Ou não tinha condições de entrar numa faculdade. Hoje já não. A quantidade de pessoas graduadas migrando para a área da beleza é enorme. A quantidade de pessoas cada vez mais se profissionalizando na área da beleza é infinita. A gente não para de estudar. A minha mãe hoje ela fala, filha, você estuda mais do que quando você estava na faculdade. Eu falo, mãe, não dá para parar.
né? A gente não pode parar com o estudo, porque todo dia é coisa nova, todo dia é lançamento, a cliente está super conectada, ela está antenada. Então, se você não se atualiza, se você não traz novidade, se você não traz um diferencial, você fica estagnado, você para. Né? A cliente, ela quer acompanhar, você tem que acompanhar o ritmo da cliente e o ritmo das coisas que surgem no dia a dia. Né? Então, o que acabou acontecendo? Eu cheguei nesse período, fui fazer meu curso e fui trabalhar como auxiliar dentro do salão da dona da escola. Nesse período, gente, meu marido vendeu a clínica, eu fiquei sem consultório e os donos da escola onde eu estudava, além de me ajudarem, né, me cedendo um espaço dentro do salão deles, eles me contrataram também como auxiliar, porque eu me destacava dentre os demais alunos em relação ao conteúdo do curso. E foi um ano de muito aprendizado, de muita intensidade. Eu até assim falo que eu dormi, acordei, respirei e vivi cabelo durante um ano, porque eu queria terminar logo o curso, e eu terminei meu curso em 8 meses, um curso de um ano, porque eu fazia assim, eu fazia o curso de manhã com uma turma, trabalhava à tarde no salão ou como físio, e à noite eu fazia um curso com uma outra turma de um módulo à frente. Então, assim, foi muito intenso, foi um ano de muito aprendizado, porque eu tinha um objetivo, né? O meu objetivo nessa época era viver como cabeleireira e eu queria aprender o máximo porque eu queria alçar voo. E quando eu já estava 6 meses nesse salão como auxiliar, já tinha desvinculado todas as minhas clientes de fisioterapia, terminei todos os atendimentos e não continuei. Fiquei como auxiliar. Apareceu a oportunidade, foi quando eu realizei o meu maior sonho, né? Que era comprar um salão de beleza. E eu comprei um salão pequeno, de bairro. Ele estava passando por um momento meio complicado, mas eu falei, eu vou arriscar, né? É uma coisa pequena, eu dou conta. E aí veio a minha surpresa, porque eu comprei um salão que já tinham pessoas trabalhando lá dentro. E eu passei a ser a dona do salão, né? Eu passei a ser a dona e a estranha dentro do meu próprio salão. Porque o que acabou acontecendo? Todo mundo já se conhecia entre clientes e funcionários, eles já eram entrosados e eu era a estranha. Eu era a estranha, a proprietária e cabeleireira. Não tinha experiência e não tinha clientes. E como que você faz para ser aceita num local desse, né? Tipo assim, eu cheguei, conversei, me apresentei e feliz da vida achando que ia ter um monte de cliente para atender, né? Achando que eu não fosse passar por desafios nenhum. Primeira semana, segunda semana, você tenta se aproximar do cliente. Aí eu ficava mais como, tipo assim, fazendo a festa, né? Fala com um, conversa com outro, fazendo o meio de campo, enquanto as minhas profissionais iam atendendo, só que eu queria atender também. E aí, as clientes não queriam. Nunca vou esquecer uma passagem que teve uma cliente que um dia ela chegou com o cabelo molhado e eu ofereci, você não quer dar uma secadinha no cabelo? Gente, eu não ia cobrar, tá? Eu tava só oferecendo que era só para eu poder encostar na cliente. Ela, não, muito obrigada, ninguém mexe no meu cabelo sem ser a fulana, que era a cabeleireira que cuidava do cabelo dela. Aquilo ali, gente, foi um choque para mim. Eu falei, bom, então eu vou ter que abordar de uma outra forma. Eu não vou poder oferecer serviço nenhum que seja referente a cabelo, né? Porque a pessoa vai achar que tá traindo a profissional. Pela forma que ela falou, eu senti isso. Aí, eu comecei em casa matutando o que eu podia oferecer. Eu falei, já sei, eu vou começar a oferecer o serviço de sobrancelha. Não vou tocar mais em assunto de cabelo com cliente nenhum, né? E vou começar a falar de sobrancelha, não sei o quê. E um dia, quando ela estiver esperando para fazer algum serviço, alguma coisa assim, eu vou oferecer e vou dar o meu serviço de graça. E, gente, por incrível que pareça, deu super certo isso, né? Foi uma forma que eu achei, eu falei, eu vou arriscar ou não, eu já tenho. E foi uma forma que eu achei de falar para minha cliente, de deixar eu me aproximar e ela conhecer o meu trabalho e conhecer a minha pessoa. E hoje isso já inverteu,
né? Hoje é mais fácil uma cliente entregar o cabelo na mão do desconhecido do que uma sobrancelha, mas há 11 anos atrás, elas aceitaram. Eu falei, não quer que eu dê uma ajeitadinha na sua sobrancelha? Tô vendo que tá com os pelinhos só. Aí eu falei, fica tranquila que é uma cortesia. E elas aceitavam. E aí eu começava a conversar e fazia a sobrancelha, passava um lápis, fazia uma rena. Quando elas terminavam, nossa, ficou lindo, pô, que legal, não imaginei que ia ficar assim. Aí dali 15 dias, estava a cliente na agenda marcada para fazer sobrancelha. E assim eu comecei a criar vínculo com as clientes a ponto de quando a outra profissional não podia atender, eu atendia. Né? Elas falavam assim, você não consegue fazer uma escova? Fazer? E assim eu fui criando a minha clientela. E para minha surpresa, perto do Natal, eu comprei meu salão, era no final do ano, né, no segundo semestre do ano, e quando chegou, faltando 2 semanas para o Natal, essa cabeleireira que trabalhava comigo, ela saiu. E eu fiquei sozinha, porque eu não tinha outra cabeleireira, e tendo uma agenda cheia de final de ano, né? Aí catei o telefone, liguei para as clientes, avisei que ela tinha saído, ofereci o telefone da profissional e falei que se eles também quisessem, eu estaria à disposição para atendê-los. Bom, alguns vieram, outros não vieram, mas para minha surpresa, com a virada do ano, o ano começando, as clientes começaram a voltar. E aí fazer os serviços comigo. Então, assim, a sobrancelha foi o gatilho para mim, para o meu início de profissão. E com isso, eu fui crescendo, né? Tanto como cabeleireira, como designer. E aí, o que começou a acontecer? Em 1 ano e meio, eu expandi meu salão, eu fui para um outro bairro, era próximo, mas um outro bairro, com um salão maior. A gente continuei com poucos funcionários, né? Porque era o meu estilo de trabalho, mas num ambiente muito melhor, mais espaçoso, mais confortável para as minhas clientes. E aí começou a ter a necessidade do quê? De eu me profissionalizar. Né? Porque lembra que lá atrás eu falei que eu aprendi a fazer sobrancelha com revistas, né? Com tutoriais, jornais, desse tipo. E aí, o que aconteceu? Eu fui buscar um curso. Nesse curso eu aprendi as marcações, as medidas, as coisas que a gente tinha que realmente um designer tinha que saber. Eu sabia o básico e eu tinha o dom, né? Então eu olhava e sabia fazer. E aí veio o meu primeiro diferencial, né? Porque quando eu fui fazer o curso, eu já trabalhava com a customização, eu já trabalhava com um serviço individualizado. Então, assim, eu ia de acordo, eu não sabia, gente, que isso era uma área, né? Que é o visagismo, mas eu já trabalhava com a parte individual, cada um tem um formato de rosto, cada um tem um formato de sobrancelha, então eu nunca padronizei, e hoje a gente vê muito isso, sobrancelha padrão, né, todo mundo com a mesma medida e o mesmo desenho de sobrancelha, e o meu diferencial era isso, porque nunca saiu uma cliente com uma sobrancelha igual a da outra, porque cada um tem as suas medidas, as suas individualidades, e eu preservava muito isso, e quando eu fiz o curso, eu passei a ter mais noção e valorizar ainda mais o meu trabalho, porque eu vi o diferencial que eu oferecia para minha cliente, e a minha cliente também, porque ela voltava, né, e ela indicava, e as amigas vinham, então, associando a isso, o que eu aprendi? Eu aprendi a trabalhar com a linha para depilação egípcia, para sobrancelha, eu fui buscar mais conhecimentos e trazer mais coisas para as minhas clientes. E passando esse período, né, o que aconteceu? As coisas aumentaram, né? As clientes aumentaram, os serviços aumentaram e eu senti que faltava alguma coisa ainda para mim. Por quê? Porque às vezes eu via o potencial de trabalho que eu poderia fazer naquela cliente e eu não podia porque eu parava, chegava num ponto, o meu conhecimento acabava. Onde é que meu conhecimento acabava? Eu já tinha feito a minha sobrancelha definitiva, então eu já conhecia e já sabia o que era o serviço de micropigmentação. E às vezes eu sentia essa necessidade de oferecer esse a mais para minha cliente, porque eu sabia que eu podia transformar a vida dela, que eu poderia mudar a forma dela se portar, o olhar, as coisas, se eu tivesse o conhecimento do curso de micropigmentação.
E aí vinha porque eu não tinha. Então eu comecei a sentir a necessidade de ir atrás desse conhecimento para poder oferecer esse tipo de serviço para minha cliente, porque eu tinha muita cliente que precisava de micro. Eu tinha muita cliente que tinha micropigmentações antigas e que precisavam ser mexidas, né? E eu não tinha esse conhecimento. Então eu fui atrás desse conhecimento e fiz o meu primeiro curso de micropigmentação. E aí foi paixão à primeira vista, né? Porque é uma profissão apaixonante. Você conseguir fazer uma transformação, fazer uma mudança no rosto de uma pessoa e essa mudança interferir na vida da pessoa, como aconteceu comigo, né? A pessoa se arrumar mais, se olhar no espelho, se gostar, é completamente diferente, né? A gente se sente mais sensual, mais mulher. Então isso eu já tinha vivido isso, eu já tinha tido essa experiência e para mim foi tão boa que eu queria trazer essa experiência para as minhas clientes. E aí quando teve a oportunidade, eu falei, eu vou agarrar com unhas e dentes. Porém, o primeiro curso que eu fui fazer, eu tive um problema de saúde na família e eu não consegui estar presente no dia do curso. Paguei, comprei o material e não consegui estar presente. Imagina a minha frustração, que era a coisa que eu estava mais esperando para fazer, era esse curso de micropigmentação e eu não pude fazer, eu tive que cancelar. A escola me devolveu o dinheiro, só que o que eu fiz de acordo com a escola? Eu falei assim, olha, eu não vou devolver o dermógrafo e não vou devolver o livro, porque isso daqui vai ser a garantia de que eu vou voltar para fazer o curso. E foi dito e feito. Um tempo depois eu voltei, fiz o curso e comecei a trabalhar. Nessa mesma época que eu estava terminando o curso com a micropigmentação tradicional, que era o curso com dermógrafo, eu conheci o microblend e aí foi mais paixão ainda, porque o microblend é totalmente manual e eu sou apaixonada por coisas que a gente utiliza à mão. O dermógrafo também é um trabalho manual, mas você tem um equipamento que te ajuda na implantação do pigmento. E o dermógrafo e o Tebori não. Tebori depende do teu movimento. Se você fizer um movimento errado, você já errou o fio e já acabou. Entendeu? Então, assim, foi paixão. Aí comecei, eu quero aprender mais sobre isso. Aí comecei a pesquisar, busquei escolas, fui fazer um curso fora da minha região, uma imersão, um curso de imersão. Mergulhei ali, fiquei 7 dias comendo sobrancelha, respirando sobrancelha, dormindo sobrancelha, 7 dias da semana. Foi muito intenso, foi muito bom, aproveitei muito. E o que isso me trouxe? Quando eu voltei para minha região, essa minha especialização trouxe um diferencial, trouxe algo para as minhas clientes que elas não conheciam. E quando todas ficaram sabendo que eu estava indo para outra região para fazer um curso, né? E aí, como é que foi? Olha, trouxe várias novidades. Quando eu comecei a falar, todas elas se apaixonaram e começaram a querer conhecer a técnica, fazer. Então, eu tive uma alavancagem muito grande também nessa área. A minha história começou com a micropigmentação. Outra coisa que trouxe também muita credibilidade do meu trabalho foi que logo depois que eu me formei como cabeleireira, né, eu tava com 2 anos, acho que de formada, eu fui chamada para dar aula na escola em que eu tinha me formado, né? Eu até fiquei surpresa, porque assim, 2 anos para mim é um bebê ainda, você ainda é um bebê na profissão, né? Tem muita coisa para aprender e eu fiquei na dúvida. Eu falei, eu vou, não vou? E a dona da escola, ela virou e falou para mim, se você não tivesse condições de ser professora, eu não estaria te chamando, né? Então aquilo mexeu comigo. Eu falei, pô, se ela acredita em mim, eu também tenho que acreditar em mim. E eu fui. E foi uma das melhores experiências da minha vida, porque nesse momento eu descobri que eu tinha um dom, né? Que era o meu dom para a área da beleza e um dom de ensinar. E aquilo ali
fez com que despertasse em mim uma vontade de compartilhar o meu conhecimento com as pessoas, né? E fez com que eu entendesse que às vezes o conhecimento e a paixão, eles estão lado a lado. Eu posso ter todo um conhecimento do mundo e não ser apaixonada por aquilo que eu faço, eu não vou conseguir transmitir o meu conhecimento para outra pessoa. E, no entanto, estar na escola com a missão de dar aula e ensinar alguém fez com que eu me dedicasse mais, com que eu estudasse mais e corresse atrás daquilo que eu achava que estava faltando para poder passar o conhecimento para os meus alunos. Isso foi muito enriquecedor. E isso também trouxe uma certa autoridade. Porque a partir do momento que você fala para as pessoas que você está dando aula e que você está ensinando alguma coisa, as pessoas falam assim, pô, se ela está ensinando é porque ela sabe, né? É porque ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está falando, ela tem um know-how de conhecimento para ser transmitido. E isso foi para mim, como é que eu posso descrever? Porque não tem palavras, sabe? Foi uma coisa que eu não imaginava. Eu venho de família de professores e eu falava assim, eu nunca vou dar aula na minha vida, né? E de repente eu me vi dentro de uma sala de aula com 20 alunos querendo aprender e eu ali, novinha de profissão, eu tinha novinha de profissão, novinha de idade, porque eu tinha alunos que eram mais velhos do que eu, inclusive de profissão, e eu ali dividindo conhecimento, aprendendo, e eu vi o quão mágico era isso e o dom que eu tinha de ensinar, porque aquilo que eu falava, as pessoas conseguiam entender. E eu via no dia a dia a evolução daquelas pessoas. Então, aquilo para mim, poder dividir aquilo que eu sabia com as pessoas e ver o crescimento delas, não tinha dinheiro no mundo que pagasse isso. Porque eu falo assim, duas coisas que eu sempre falo. Conhecimento não ocupa espaço e conhecimento guardado não vale de nada. Né? A gente tem que dividir aquilo que a gente sabe, a gente tem que compartilhar com o próximo e sem o receio e o medo de que a pessoa vá pegar o seu lugar ou qualquer coisa assim. Para bons profissionais, o mercado vai estar sempre de portas abertas, né? E se a gente ajudar alguém a crescer, eu falo assim, eu vou ter o maior orgulho da minha vida se um dia um cliente meu for parar na mão de um aluno meu, porque é sinal de que eu fiz um bom trabalho, né? Ele também tem os méritos dele, mas aquele pontapé inicial, quem ajudou fui eu, então eu vou ter muito orgulho disso, né? Então eu não tenho medo desse. E as pessoas, assim, principalmente nessa área, eu via muito isso, eles são muito reservados, eles não têm esse intuito de compartilhar conhecimento, porque eles não te veem como parceiro, eles te veem como concorrente. Então, isso para mim foi uma coisa assim que no começo da profissão foi difícil lidar e depois eu falei, eu vou ignorar essa parte e vou continuar fazendo do jeito que eu acho que tem que ser, né? Que é dividir o conhecimento. O meu conhecimento não vai ficar guardado. E isso eu sempre ajudava um colega de trabalho, eu ajudo, às vezes alguém pergunta qualquer coisa na internet, se eu sei que eu posso ajudar, eu vou lá e dou a dica, eu falo, olha, me chama no particular, me liga, porque eu acho que conhecimento guardado não vale nada. Né? Aquilo que você aprende, a experiência que você tem, ainda mais eu que aprendi tudo muito na raça, né? Eu falo assim que a minha vontade de fazer e a minha vontade de aprender sempre foram maiores do que o meu medo, né? Então eu sempre meti a cara, eu fui lá, eu fiz e sempre com muito respeito e com muito cuidado, mas a gente sempre tem que procurar se especializar, treinar, e eu fui atrás disso, né, para trazer um diferencial para o meu cliente, para trazer novidades para o meu cliente, e isso não foi diferente com os meus alunos. E o que começou a acontecer, né? Parei de dar aula nessa escola. Quando eu voltei, né, dos cursos de micropigmentação, aquela coisa cheia de novidade, alguns profissionais começaram a me procurar. Olha, eu queria aprender aquela técnica que você falou lá na internet que você está fazendo. Você tem como me ensinar? Já eram profissionais. Aí aquilo começou assim, será que eu tô preparada? Será que eu não tô preparada? E comecei cozinhando um pouquinho em banho-maria, até que teve uma profissional que ela falou, olha, eu fiz um curso, eu quero trabalhar com isso, só que eu tô travada.
né? Eu tô num momento que eu tenho medo, eu queria alguém para estar comigo quando eu fosse fazer os atendimentos. Eu falei, pô, isso eu posso fazer, né? E comecei a auxiliar essas pessoas que estavam um pouquinho travadas, que tinham medo, tinham insegurança. Então, o que que a gente fazia? A gente marcava com as modelos, né? Porque aí não eram clientes, não eram pagantes, a gente marcava com as modelos e ela fazia o procedimento e eu supervisionava, orientando. E aí eu comecei a dar cursos. Nesse período eu já estava dando cursos de designer de sobrancelha, aqui na minha região, cursos presenciais, mas não tinha ido ainda para o curso de micropigmentação. E aí, devido a isso, a gente sempre faz a divulgação daquele trabalho, né? Olha, tô ajudando aqui, tô ajudando assim, tô fazendo assado. E aí as profissionais começaram a ver. E eu comecei a dar muito curso VIP para esse pessoal que fazia o curso presencial e não se sentia seguro para começar a trabalhar. E como eu comecei a ajudar essas pessoas, né, eu acabei falando, bom, eu vou por esse caminho. É um dom que eu tenho, eu senti que é a minha missão dividir o conhecimento com essas pessoas. Hoje eu tenho mais de 800 alunas formadas em designer de sobrancelha, né? E sou muito feliz por isso, porque eu sei que eu tô ajudando muitas pessoas a iniciarem numa profissão, a terem uma independência financeira, uma independência de vida, né? Porque a partir do momento que você é dona do seu próprio negócio, é um serviço autônomo que te permite decidir dias da semana, horas que você deseja trabalhar. Nós somos profissionais autônomos, né? Então a gente tem essa liberdade de profissional que muitas pessoas não têm. Então isso já é uma coisa que para mim desde muito cedo ficou muito claro, né? Como eu falei para vocês na época da faculdade, foi o que me possibilitou ter uma renda extra. Por quê? Porque eu podia decidir o meu horário de trabalho. Então eu tinha essa liberdade, essa independência profissional. Hoje, na minha região, eu sou uma das profissionais que conseguem cobrar um valor acima do mercado, então isso me faz ter um público seleto. O que eu quero dizer um público seleto? Um público que valoriza a qualidade do serviço, né? Não preço. Então, são pessoas que realmente vêm até mim porque querem um serviço de qualidade. A forma que eu trabalho, o pessoal gosta muito, né? Eu sempre trago um diferencial para o cliente, eu trago um a mais para o meu cliente, né? Não simplesmente só o serviço de micropigmentação. E isso faz com que eu tenha mais credibilidade, porque o que faz um profissional hoje conseguir cobrar acima do mercado e ter clientela? Né? É isso que a gente tem que se perguntar, porque muitas vezes a gente acha que para ter clientes a gente tem que cobrar barato, e nem sempre o cliente está só interessado em valor financeiro, que eu quero dizer. Às vezes eles querem valor de resultado, eles querem um serviço que eles tenham uma vivência, uma experiência diferente, né, do que os outros oferecem. Então eu ofereço isso para o meu cliente hoje. E atualmente eu não vivo só de sobrancelhas, né? Mas hoje os meus ganhos com sobrancelhas se equiparam ao que eu ganhava com o cabelo. E eu não vivo só de sobrancelha, por quê? Porque nesses 11 anos eu conquistei algumas clientes, né, na área de cabelo, de maquiagem, e eu não acho justo elas me acompanham todo esse período, deixá-las simplesmente assim do dia para noite. Então, estou fazendo um trabalho devagar, né, para essa transição, mas eu acredito que eu não vou conseguir deixá-la 100%, porque nesses 11, 12 anos que eu atuo como cabeleireira, a gente cria um vínculo com o cliente, né? Então, eu também não posso deixá-las assim do dia para a noite. Porém, o que acaba acontecendo? Eu tô fazendo um processo de transição. E em 2020 foi um ano que eu decidi que eu ia me dedicar mais para partes de sobrancelhas, não só o designer como micropigmentação. Então hoje a minha meta e o meu foco é tentar passar a ter a minha maior renda vinda diretamente disso,
né, do designer, da micropigmentação, porque assim, lá atrás, quando eu decidi que eu queria trabalhar com sobrancelha, que eu descobri que era a minha paixão, teve um motivo para eu ter ido buscar uma alternativa diferente, uma mudança de área, uma área diferente. Esse motivo foi porque há 7 anos atrás eu decidi que eu queria engravidar. E aí, nesse período, eu comecei a me preparar para uma futura gestação. Porque o que acontece? A profissão de cabeleireiro, ela não é uma profissão muito favorável para uma gestante. Primeiro porque mexe com muito produto químico, porque a gente está ali respirando, inalando muito produto, e isso não é bom para a gestante, que pode desencadear processos alérgicos, como também não é bom pro bebê, tá? Ah, mas aí você fala, mas então a gente não pode fazer procedimento quando tá grávida? Não é isso. O cliente, ele vai ter contato ali uma vez a cada 3, 4 meses. O cabeleireiro, ele tem diariamente o contato. Ele não atende uma cliente por dia, uma cliente por semana, ele atende às vezes 10 clientes num dia, né? E químicas diferentes. Então pode sim, a mulher gestante ela tá mais suscetível a processos alérgicos e não pode tomar medicação para controlar essas alergias. Então tudo isso eu levei em consideração quando eu decidi que eu queria ter um filho. E aí eu comecei a me preparar para essa gestação, buscando coisas que eu pudesse continuar trabalhando dentro da área da beleza, que é aquilo que eu gosto, mas que não oferecesse riscos nem para mim, nem para o meu bebê. E aí foi quando surgiu a micropigmentação. E esse ano de 2020, o meu sonho está se realizando, né? Depois de 7 anos, ele está se realizando. Então, em 2020, eu quero focar um pouco mais em sobrancelha por causa disso, né? Eu não quero correr riscos e não quero oferecer riscos para o meu bebê que está vindo. Então vai ser um ano que realmente eu tô focado, eu tenho um objetivo maior e depois eu vou contar para vocês qual vai ser essa transformação na minha vida, né? Que como vocês já viram, eu passei por várias etapas, vários sobes e desces e vou mostrar para vocês que a gente pode fazer uma transição tranquila, seja qual for a área, e que a gente consegue sim se colocar no mercado de trabalho, mesmo com uma quantidade muito grande de profissionais também se inserindo no mercado. O sol é para todos, né? Então, o meu objetivo hoje é dividir o meu conhecimento com vocês, para quem quer iniciar nessa carreira, para quem quer se aperfeiçoar nessa profissão, né? E poder também viver somente disso. Hoje, esse é o meu objetivo. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Eu vou lançar mais conteúdos para vocês. E aí a gente vai discutindo outros pontos também da minha história. Um beijo grande. Tchau, tchau.